É uma história muito interessante. Nós, normalmente, quando assistimos filmes cristãos, fala sobre muito arrebatamento. E nesse filme ele não fala sobre arrebatamento, ele fala sobre a vida cristã. E ali o filme, o nome dos personagens são bem sugestivos, o nome das cidades, dos lugares. Por exemplo, o nome do personagem principal se chama Cristão. E assim por diante, tem Obstinado, tem Fiel, tem muitos outros nomes. O nome das cidades também é um filme muito bacana mesmo, que me edificou muito a minha vida. Esse filme na verdade, foi um livro, e esse livro foi transformado em filme através de um homem. Ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho do Senhor na Inglaterra, e ali ele foi pego e foi preso, e na prisão ele teve um sonho. E aí sonhou com esse livro, né, com esse personagem que se chama Cristão. Cristão, ele tem uma experiência com o Senhor, e ali ele passa a ler muito a Bíblia, como nós, né, quando chegamos no Evangelho, só queremos ler Bíblia, e a gente nunca está saciado, a gente quer estar sempre em contato com o Senhor através da palavra, através da oração. Mas ali Cristão começa a ter muitos obstáculos. Um é com a própria família. A família começa a resistir, diz que ele está ficando maluco, que não quer que ele leia, que ele assista, que ele leia mais aquele livro, porque o filme não fala que é Bíblia, fala que é livro. E ali a esposa, os filhos, e ele ali fica em uma situação muito delicada, porque ele quer que a experiência que ele teve, ele quer que a família também dele tenha. Mas ali em determinado momento ele precisou decidir. Ou ele permanecia com a família, ou ele ia em busca daquilo, né? Da glória de Deus, ele ia em busca do Senhor, e ali ele começou a percorrer a vida dele, a caminhar. E quando ele começou a caminhada dele, ele teve uma experiência com um evangelista, que é o nome de um dos personagens. E ali o evangelista direciona ele para onde ele deveria ir. E ali Cristão vai, e ali dois amigos, né? Não vou contar muito o filme não, para que de repente, né, vocês queiram assistir, não perder a graça. Mas ali ele vai em busca daquele lugar, né, daquela montanha, e amigos dele vão até ele e tentam impedir ele, uns encorajam, outros desmotivam ele a caminhada. Um decide ir com ele começa a falar da Bíblia, e um decide ir com ele. Mas no primeiro obstáculo, esse amigo dele desiste da caminhada e deixa ele sozinho. A história vai discorrendo muito sobre a nossa vida cristã, a qual passamos verdadeiramente muitos desafios. Tem muitos momentos que estamos bem, mas tem muitos obstáculos, mas não só com a nossa família, não só no nosso dia a dia, mas especialmente de batalhas espirituais que ele ali passa. E é um filme, igreja, muito edificante, é um filme muito bom. Ele dura em média 1h45, mas assim, a gente assiste e não percebe que ele passa. Ele inclusive eu vi pelo menos duas versões, uma em desenho animado e outra com seres humanos. Eu preferi o com gente mesmo. Eu não gosto muito de desenho animado, e eu quero encorajar a igreja a ler esse livro, porque também tem um livro, a assistir esse filme. Mas verdadeiramente a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite está em Salmo 139, do 13 ao 16. Amém? No 13 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus olhos não estavam escondidos, meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O Salmo 139, ele fala muito assim, da manifestação de Deus com amor, com cuidado, da maneira que ele nos criou. Logo no capítulo, no versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então é um livro que mostra a soberania de Deus nas nossas vidas, mostra que Deus está no controle, mostra que Deus ele não nos fez de qualquer jeito. Até mesmo porque em Gênesis nós vemos isso, né? Que o Senhor, quando ele cria o homem, ele cria o homem segundo a imagem e semelhança dele. E ele sopra o fôlego de vida dele. Então
conforme a semelhança dele, se ele nos amasse tanto, porque eu imagino aqui quem tem filho, qual aqui, né, que tem filho quando, no caso, a mulher estava grávida, tem uma expectativa. Eu quero que meu filho pareça comigo, aí o pai, eu quero que pareça comigo, e nós fomos criados desse jeito, conforme a semelhança do nosso pai, ou seja, é muito amor que ele sempre liberou sobre as nossas vidas. E esse salmo é um salmo muito forte, que ele fala muito sobre a onisciência mesmo do Senhor. E assim como o cristão, né, no filme mostra ele carregando um fardo. Muitas vezes nós também carregamos fardos na nossa vida cristã. Inclusive fardos que não precisávamos carregar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre ele, né? Ali na cruz do Calvário. O Senhor não nos deve nada. Não tem nada para ser conquistado. Já foi tudo conquistado na cruz. Tudo está acessível às nossas vidas. Mas muitas vezes carregamos bagagens do passado. Muitas vezes carregamos sentimentos que atrapalham a manifestação de Deus nas nossas vidas. E aqui eu trouxe algumas situações que de repente, né, eu me encaixei em algumas, verdadeiramente falando. Umas para esse tempo de hoje, outra para outros tempos. E a gente vai, né, como o Gerson ministrou aqui o louvor, que nós sabemos, né, de onde o Senhor nos tirou. E aí eu pergunto a vocês, o que tem impedido a nossa caminhada com o Senhor? Será que é o medo que tem nos impedido da nossa caminhada com o Senhor? O medo de não dar certo? O medo de fazer algo e não ir adiante? E aí muitas vezes até rotulam: você não adianta fazer que não vai dar certo. Não, você não tem jeito. Você esqueça, porque muitas vezes libera um decreto sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele não nos fez desse jeito. A palavra de Deus diz que Ele nos fez de maneira especial. Muitas vezes a culpa porque fizemos algo e não deu certo, porque a gente estamos sempre bombardeados por acusações. O inimigo, ele usa pessoas, ele bombardeia muitas vezes até a nossa mente. Eu costumo dizer, até na minha família, que a nossa mente é o maior campo de batalha da nossa vida. Se a gente não vigiar, o inimigo, ele começa a nos bombardear com informações e a gente passa muitas até a acreditar naquele relatório que o inimigo libera sobre as nossas vidas. Muitas vezes sentimos também ressentimentos. Até vou trazer um testemunho breve para vocês, que o ressentimento, ele só faz mal a quem sente. Ele não sente mal a quem fez. Tem um ditado popular que diz: quem bate esquece e quem apanha não esquece, né? Então o ressentimento é isso. Alguém nos machuca e a gente fica remoendo: porque fez, porque aconteceu, porque fulano falou, porque fulano me julgou e eu não fiz. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que realmente é algo que nos tira, né, do conforto. Muitas vezes nós somos, né, até com uma pessoa muito próxima, e quanto mais próximo, maior é a dor. Quando é uma pessoa distante que diz algo que não agrada a gente até fica triste, mas passa. Mas quando é as pessoas mais próximas, a gente chora muito, a gente sofre, né? Mas o ressentimento é um sentimento que nos impede de romper muitas áreas das nossas vidas. Ela é testemunha do que eu estou falando aqui, que eu, por muitos anos, eu quis engravidar e eu já tinha filho e eu não conseguia. E verdadeiramente, meus irmãos, eu falo a vocês diante de Deus e com muito temor, eu estou no altar do Senhor, que eu orava e tinha vezes que eu dizia assim: Senhor, eu queria orar e dizer assim: independente de qualquer coisa, eu quero engravidar. Mas eu não tinha coragem, glória a Deus, de fazer essa oração. Então eu orava e dizia: Pai, que seja feita a tua vontade. Mas eu queria em algum momento ter até a coragem diante de Deus. Eu falo e diz assim: eu quero de tanto que eu queria uma gestação. E o Senhor não me deu a gestação no tempo que eu queria, né? Na verdade, todo o tempo eu quis, mas naquele processo e tudo mais. E aí, voltando para o ressentimento, uma certa vez eu estava fazendo um curso para casados, viu? Não foi curso nenhum de libertação, nada não. E ali nesse curso tinha uma matéria chamada Perdão. E ali fomos ministrados sobre o perdão e tudo mais. E aí deu a oportunidade, né, as pessoas a falarem se tinha algum ressentimento. E eu, com toda a convicção, eu não tenho sentimento de ressentimento de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém. Eu só não quero que caminhe comigo. Ele lá e eu cá.
Se passassem na pista, eu atravessava a pista. Não, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu só não quero a aliança, não quero o relacionamento com fulano, que quem faz uma vez faz duas, faz três. Eu tinha esse pensamento. E aí nessa ministração eu saí de lá, inclusive falando isso no culto, que digo, eu não tenho bagagem nenhuma. Eu não vou carregar isso porque eu não tenho nenhum ressentimento. E aí fui para casa, no meio do caminho eu comecei a sentir um quebrantamento. Comecei a sentir vontade de chorar. Eu digo, eu não estou entendendo porque eu estou com vontade de chorar. Aí fiquei meio constrangido, eu estava, né, com meu esposo. Aí não quis chorar porque eu comecei, né, a ficar muito assim, sendo ministrada mesmo pelo Espírito Santo. Eu digo, meu Deus. Aí cheguei em casa e falei assim para Gui, botei a bolsa na mesa e disse assim, Gui, eu vou entrar no quarto, não me incomode. Quando eu sair, tudo bem, mas enquanto eu não sair dentro do quarto, nem bata no quarto. E ali eu cheguei no meu quarto, orei, comecei a orar. Irmãos, vocês não têm ideia de tanta bagagem que eu estava carregando nas minhas costas. Eu chorava tanto, o Espírito Santo trazia a memória, uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Meu Deus, porque estava tudo isso, eu nem lembrava. E o Espírito Santo trazendo a minha memória, eu ali naquela experiência com o Senhor, entrando em arrependimento, pedindo ao Senhor misericórdia. Eu digo, meu Deus, onde foi que estava tanta coisa? Eu não conseguia entender, mas ali comecei a confessar meus pecados mesmo, comecei a confessar ao Senhor, comecei a dar nome a tudo. Naquele momento estava eu e meu pai. Quando estamos na presença do nosso Pai, nós não precisamos ter reserva. Muitas vezes nos colocamos diante de Deus e ficamos parecendo até que Deus não nos conhece. Ele fala aqui na palavra dele que Ele nos conhece ainda quando éramos embriões. Como é que nós podemos achar que vai esconder algo do Senhor? Eu lembro também uma experiência com Miss, que Miss sempre falava assim, quando eu ia conversar com ela, que ela falava assim, ô minha filha, você fala tudo, né? Que diz que a gente vai conversar e não fala. Eu digo, ô Miss, como é que eu não vou falar? Eu queria esconder do Senhor, não posso. Então não posso esconder, você não estava pedindo aconselhamento, né? E eu lembro também uma palavra que ela usava, que muitas vezes a gente está ali na caminhada, e ali Deus está dando a vitória, a gente vai caminhando, Miss usava o termo escada, né? Usava essa referência de escada. Ali você está subindo a escada, você chegar no último degrau, você aí desliza. Aí ela diz assim, aí desce tudo de novo, para ter que subir tudo de novo. Ela sempre falava para a gente ter vigilância. E ali tudo isso, né, a gente não esquece. Vamos ver se a gente aprende, a gente não esquece. E ali eu passei por essa experiência que foi assim, surreal na minha vida. E eu estava prestes a casar, na verdade, eu já estava assim, de certa forma eu já estava casada, porque meu casamento era para o mês de abril, e aí eu transferi para junho. Mas já estava tudo ok, tanto que quando eu pedi a transferência, o prazo limite foi junho. Por conta que o cartório, né, tem um prazo. E ali, creio, meus irmãos, que depois dessa experiência que eu tive com o Senhor, eu já casei grávida. Porque eu já morava com meu esposo, que hoje é meu esposo, naquele tempo era meu querido, alguma coisa assim. Meu companheiro, e ali eu vi ali mesmo a mão de Deus, que o ressentimento que eu tinha estava retendo algo na minha vida. A minha mágoa foi fechada por causa de mágoa, ou seja, as pessoas que em algum momento, talvez até sem consciência, usada pelo inimigo, me magoaram, que estava todo mundo fluindo muito bem, quem estava com peso, quem estava carregando aquela bagagem era eu. E eu fui que estava com o meu ventre preso ali, sem conseguir dar uma nova vida, porque eu já tinha filho. Não era que era algo assim que não podia, que tinha dificuldade, não. Simplesmente minha mágoa foi fechada por conta de ressentimento. E nós, outra situação, família, muitas vezes a gente está caminhando ali com o Senhor, firme, cheio de fé, e ora, e vai para a igreja, jejum e faz propósito pela vida de um familiar, mas a gente não vê esse familiar. Parece que a manifestação do Espírito Santo não chega nessa pessoa, a manifestação de arrependimento não chega nessa pessoa, e ali, né, começamos a desestimular, começamos a desistir. E não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou, para desistir. Temos que continuar a caminhada. Não é porque é algo que a gente está pedindo a Deus em oração, que ainda não aconteceu, que a gente tem que desistir. O inimigo, ele tenta colocar na nossa mente, não adianta, você estar orando aí, ó. Está orando, está jejuando e nada está acontecendo. Está acontecendo sim, porque eu venho
reino espiritual é algo muito sério, tudo acontece primeiro no reino espiritual. Muitas vezes eu tenho um familiar que está fora da presença do Senhor e eu oro e faço campanha, faço o que é possível, né, para a gente. Às vezes eu até poderia fazer mais, inclusive, e deixa ele ministra o nosso coração. E a gente não vê nada acontecer e parece que tem momentos que ainda piora. Aí você deve ficar ali meio assim, meio quebrantadinho, daqui a pouco faz algo assim inesperado de não é possível, eu estou orando tanto, pedindo ao Senhor e nada acontece, mas nenhuma circunstância pode nos impedir de continuar nossa caminhada. O filme, né, que eu falei aqui para vocês fala sobre isso também. O cristão, ele não desistiu da caminhada, em algum momento ele fraquejou, em algum momento ele caiu. Teve um momento que tocou muito o meu coração, que no começo, quando ele deu o direcionamento ali do evangelista, o evangelista disse que ele seguia aquele caminho, mas no meio da trajetória, no meio do caminho, ele estava conversando comigo e ele se distrai. Quantos de nós aqui não nos distraímos na caminhada? Quantos de nós olhamos para o que não devemos olhar? E ali ele entra em uma situação que depois vocês vão ver, muito delicada, mas ali ele passa. E quando ele passa naquele processo, ele tem um conselho de uma pessoa que parecia ser uma ótima pessoa, um senhorzinho de boa aparência, com uma voz, né, delicada, que diz ele: quem te mandou vir por aqui? Ele diz: evangelista. E aí o senhorzinho diz assim: não, vá por esse caminho não, vá por outro. E ali ele segue por outro. Quando ele segue por outro, ele passa por outro desafio. Por que ele passou por outro desafio? O direcionamento para ele não foi aquele outro caminho. Ele tinha um caminho só para seguir. Se cristão tivesse seguido o caminho do começo até o fim, não tivesse se distraído, o percurso dele, a caminhada dele com o Senhor seria muito mais fácil. Mas ele preferiu se distrair, ele decidiu, porque nós nos decidimos, ele decidiu ouvir conselhos de quem não deveria. E nós precisamos estar muito atentos com nossos ouvidos espirituais, atentos a até pessoas, né, próximas a nós, que muitas vezes nos dão um conselho que não é da vontade do Senhor. Quantos nós aqui tomamos decisões sem a autorização do Senhor? Às vezes parece que é tudo de Deus, mas nem sempre é. Eu não vou contar porque é uma história longa, mas eu passei também por esse desafio há uns 15, 20 dias atrás. O cenário era todo ok, era tudo assim, tudo lícito, tudo ok, nada errado, mas não era de Deus. E eu estava tão focada naquela decisão que eu tomei, que o Senhor precisou fazer algo extraordinário por causa da dureza do meu coração, para eu poder mudar a rota do meu caminho, porque senão eu ia continuar aquele depois do Senhor. E o pastor também usa muito isso aqui, não é, pastor? O Senhor complica, depois descomplica, depois você também complicou, né? Eu vivi esse ditado aí que o pastor disse para a gente, e depois eu entendi porque o Senhor fez tudo aquilo, porque eu estava tão cega do que eu estava fazendo, eu estava tão convicta, que ele disse: aí o coração está duro, eu estou obstinado, não vai ter jeito, vou ter que colocar algo que ela queira muito, para ela desistir do que ela está fazendo, e não era nada de errado não. Mas é porque Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. O Senhor, quando ele nos chama, ele tem propósito na nossa família. Eu tenho um propósito na minha família, dentro da minha casa. E esse propósito dentro da minha casa eu não posso negligenciar por uma coisa ou por outra. Temos que estar muito atentos a todos os sinais. Mas tem uma boa notícia, que nós podemos mudar todos esses decretos. Existem alinhamentos, existem direcionamentos. O primeiro, obediência. Precisamos obedecer ao Senhor, precisamos estar atentos à voz de Deus. Muitas vezes estamos muito envolvidos com muita coisa, vivendo num mundo muito ativista e precisamos trabalhar, e precisamos isso, e precisamos daquilo, nunca estamos saciados com nada, nunca estamos satisfeitos com nada, e muitas vezes temos deixado as coisas de Deus para depois, muitas vezes não obedecemos a voz do Senhor, não obedecemos a voz da nossa liderança. Precisamos. Eu sempre digo que o que Deus entrega ao pastor, ele não vai entregar a mim, ele não vai entregar a você. Talvez naquele momento, na decisão da nossa liderança, a gente não entenda, mas o Senhor sabe o porquê que ele está dando aquela direção a ele. Porque desceu
ore sobre a cabeça do pastor. Ele não é pastor simplesmente porque ele dormiu, acordou, eu quero ser pastor. Existe uma autoridade sobre a vida dele e temos que obedecer também a essa autoridade. Eu não falo, irmãos, obediência, eu não tenho um pejorativo como se fôssemos, sei lá, um filho que obedece ao pai. Não é sobre isso. É sobre a obediência, o direcionamento que ele dá, e nós venhamos dar atenção a esse direcionamento. Outra coisa muito importante na nossa vida cristã é a renúncia. Como podemos viver um evangelho verdadeiramente genuíno de Cristo sem renúncia? Praticando as mesmas coisas, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos ambientes, fazendo tudo como fazíamos antes. Não vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Não é que nós não vamos ter amizade com pessoas seculares, não é isso. Nós não precisamos compactuar com essas pessoas. Precisamos o quê? Ouvir, estar naquele ambiente, mas para falar de Jesus. Nós podemos sim honrar uma pessoa que vai fazer uma festa na casa e vai ter bebida alcoólica. Podemos honrar o convite, mas temos que chegar lá e nos comportar como os cristãos. E a primeira oportunidade que o Senhor nos der é falar de Jesus, alguma coisa, contar até uma experiência. As pessoas gostam muito de experiência. Muitas vezes você está lá, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, as pessoas não têm ouvido. Mas se você contar uma experiência, eu tive essa experiência com o Senhor, o Senhor fez isso, pronto, as pessoas começam a se ficar mais atentas àquela situação. Assistimos o que não devemos. Eu confesso, eu já falei a meu esposo, ele assistindo uma certa programação, eu falei para ele, Jesus sentaria do seu lado para assistir essa programação. Eu disse a meu esposo, eu aprendi aqui até algo pessoal, eu disse para ele, Jesus assistiria? Se ele assistiria, pode continuar sentado no sofá. Mas se ele não assistir, leva, desliga a televisão. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele foi sensível, desligou e não assistiu. Quer dizer que eu tenho visto. A gente nunca sabe, eu sei que eu não assisto. E assim, temos que renunciar. Às vezes estamos num ambiente, está tendo certas conversas e nós participando de conversas que, imagina, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como é que eu posso ter conversas que não agradam ao Senhor? O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Sinceramente, eu imagino que nós estamos precisando ter essa experiência, porque quando temos essa experiência, nós começamos a entender que tem coisas que a gente faz que não é sobre nós, é sobre a identidade que nós carregamos. Nós carregamos a identidade de Cristo, temos que fazer diferença. Hoje em dia a gente não ouve mais falar, mas antigamente se falava muito, eu sou crente, mas eu não sou besta. Isso é mentira do inimigo. Ninguém está dizendo de besta, mas está falando o quê? Mansidão. Ainda que alguém nos machuque, nos magoe, a gente fica triste, mas a gente abençoa. Está no ambiente, está conversando, conversas, piadas que não existe, a gente vai simplesmente sair e as pessoas vão começar a nos respeitar. Minha irmã estava esses dias falando, teve um casamento de uma... Eu não vou trazer aqui detalhes, mas era um ambiente que ela entendeu que eu não gostaria de estar. E ela é uma pessoa muito respeitosa, ela é uma menina assim, é uma bênção ela. Eu creio que o Senhor vai alcançar ela, o marido dela. Mas quando nós nos posicionamos, verdadeiramente as pessoas nos respeitam. Elas não vão avançar se a gente nos colocar no lugar que nós devemos nos colocar. Precisamos reconhecer nossos pecados, como eu tinha dito. Quando a gente entra na presença do nosso Pai, se a gente não der legalidade, Ele não tem autoridade para invadir nenhuma área da nossa vida. Quando Ele se colocar diante de Deus, Deus tem que falar assim para ele, não, você está errado, minha filha não faz isso não. Mas quando nós deixamos brechas, quando nós nos colocamos no lugar de cristãos que achamos que o Evangelho da hipergraça, que nada é pecado, que tudo pode, que está tudo certo, o inimigo vai ter legalidade para usar a nossa vida, o inimigo vai ter legalidade para segurar bênçãos que já estão liberadas sobre as nossas vidas. A nossa vida fica retida em muitas áreas. Eu tive uma área retida na minha vida que foi a da gestação, da segunda gestação. Por quê? Porque eu tinha dado legalidade ao inimigo com o
ressentimento. Quantas áreas das nossas vidas estão retidas porque nós estamos dando legalidade, abrindo brecha para o inimigo. O inimigo, ele age com legalidade. Se ele não tiver, ele não vai agir na nossa vida. Tudo bem que tem bênçãos que a gente pede ao Senhor, que o Senhor ainda não nos deu, porque talvez ainda não é o momento, não estamos ainda preparados para receber. O pastor também trouxe aqui o exemplo do missionário que pediu o carro e Deus não dava, e em algum momento Deus deu, de tanto que ele pediu. O que foi que aconteceu? Ele se afastou do Evangelho. Então, se nós amamos nossos filhos e não permitindo algumas coisas eles fazerem, por cuidado, imagine o nosso Pai, que Ele deu a vida dele por nós. Ele não vai dar. E tem coisas que também ainda não é o tempo mesmo. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento. Tem orações que eu tenho feito ao Senhor há muitos anos e eu ainda não vi nada acontecer. Então eu digo, pô, parece que eu estou orando e o céu está de bronze. Não está de bronze, não. O céu está dado, está liberado, os anjos do Senhor estão subindo e descendo. Mas não é o tempo ainda daquela bênção chegar, estar da casa do Senhor. Então Deus, Ele não vai dar nenhuma bênção a nós, porque já não vai ser bênção. A gente que pensa, né, que vai nos afastar do propósito de Deus, porque Deus, Ele é um Pai zeloso e Ele quer o nosso bem. Ele não quer que vivemos da maneira que entendemos, que quisemos, não. Ele quer que tenhamos uma vida reta, uma vida coerente à palavra de Deus. Nós não podemos ter dupla personalidade, como o camaleão. O camaleão, ele se adapta a qualquer ambiente. Não podemos nos adaptar a qualquer ambiente. Temos que ter uma vida coerente com a palavra de Deus. Eu sou um cristão, na igreja eu sou cristão, na minha casa eu sou diferente, não posso ter testemunho dentro da minha casa. Eu não vou conquistar meu esposo, não vou conquistar meus filhos falando de Bíblia, não. Bíblia a gente ouve na igreja, de Bíblia a gente lê. Eu tenho que conquistar meus entes queridos com o meu testemunho de vida. Eu lembro também que o missionário Gerson trouxe aqui também para a gente. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Muita gente não precisa abrir a boca para falar de Jesus. O nosso proceder, o nosso caminhar, as nossas atitudes falam por nós. Aí vai ter a separação. Essa realmente é crente, aquela outra não. E muitos cristãos temos visto que têm perdido a credibilidade porque têm vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque acham que podem fazer tudo porque Deus ama e verdadeiramente Ele ama. Mas Ele ama, mas Ele é justiça. E nesse filme tem um momento que aqui tem um cristão que ele ora, que ele vai para a igreja, que ele dá dízimo, que ele dá oferta, mas na verdade ele não entra. Imagine, a gente está caminhando aqui com o Senhor, tem, né, um certo compromisso, chegar no grande dia, a gente ficar de fora, a porta fechar para a gente, não, está repetido em nome do Senhor Jesus. Temos que conquistar aqui. Eu digo que eu quero, todo mundo aqui eu creio que quer para a glória, mas eu não quero para qualquer lugar da glória não, viu? Eu quero ficar o mais alto possível, eu quero ficar no meio de Abraão, Isaac e Jacó, não. Queremos, né, conversar lá, especialmente com José, né, porque José ministrou meu coração, porque ele passou por um processo que se ele tivesse guardado o rancor, ele não teria tido a bênção. O que voltou para José? O que faltou para José perder a grande oportunidade de salvar a família dele da fome, se ele tivesse tido ressentimento dos irmãos dele, pelo que os próprios irmãos deles fizeram com ele. Então eu sempre digo, quando eu estiver lá na glória, em nome de Jesus, eu quero conversar com José. E aí, meu irmão, me conte como foi esse processo. Eu quero conversar com aqueles, né, que abriram o caminho para a gente. A gente hoje acha que ser cristão é difícil. Não é difícil, é desafiador, Vamos ter, né, muitos obstáculos pela frente, mas pior eles passaram. Eles falavam, Deus falava através de um profeta, vez ou outra. Jesus veio, já as coisas foram melhorando. Jesus foi, o que foi que ele disse? Eu vou, mas eu envio meu Espírito Santo para habitar em vocês. Hoje temos livre acesso. Se hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, é porque o Senhor morreu na cruz. Então é desafiador, mas não é difícil. Bastamos que sejamos intencionais para viver o melhor de Deus nessa terra, porque Ele prometeu isso para as nossas vidas, que viveríamos o melhor, que comeríamos o melhor. Mas muitas coisas realmente estão presas, retidas, porque nós mesmos estamos, né, dando legalidade ao inimigo. Eu vou trazer aqui mais uma
Texto que fala do amor de Deus para com as nossas vidas, que tem em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quem está falando isso é Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. Deus falando no nosso coração. Deus prometeu que se a gente se achegar a Ele, se a gente orar, Ele vai ouvir as nossas orações. A gente não precisa ficar ansiosos porque Deus não ouviu, porque nada acontece, porque nada flui, vai fluir, vai acontecer. Não estou trazendo aqui uma mensagem para amar cérebro de ninguém, não. Porque eu trouxe também o que impede da gente alcançar as bênçãos. Se a gente fizer, claro que vamos errar, vamos pecar, somos seres humanos, misericórdia de nós, né? Não tem jeito, até ser dia perfeito, vamos falhar. Mas se nós taparmos a brecha, o inimigo ele vai perder autoridade nas nossas vidas. E a gente vai perceber que as coisas vão fluir. Porque Deus ele não fez nenhum filho para sofrer. Ah, um tem muito, outro não tem nada. Não foi para isso que nós fomos criados. Foi para todo mundo ter, para todo mundo viver em abundância. Mas muitas vezes nós não permitimos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes impedimos que Deus libere a bênção para nós, porque já foi, todas as bênçãos já foi conquistada. E para concluir, eu vou trazer mais um versículo que está em Efésios 2:10, que diz assim. Deixa eu achar. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, glória a Deus. Para isso fomos criados, para fazer boas obras. Não fomos criados para viver de qualquer jeito, não fomos criados para viver o Evangelho de qualquer jeito, não fomos criados para fazer o que bem entendemos, tomar nossas próprias decisões, seguir nossas próprias intuições, seguir nossos próprios caminhos. Não fomos criados para isso. Fomos criados para a glória de Deus. Precisamos reconhecer, porque Ele se entregou por completo por nós. Não podemos viver uma vida como adiante, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança. Já que carregamos essa identidade linda que é de Jesus, que tanto nos ama, que tantas palavras de bênção que tem, Ele libera sobre as nossas vidas, tantas coisas que o Senhor nos entrega, tantos detalhes que o Senhor faz, que muitas vezes a gente pode pensar que a manifestação da misericórdia de Deus é talvez um carro, uma casa, não sei, tudo isso é muito bom, eu creio que todo mundo quer ter tudo isso, todo mundo quer ter uma vida confortável, mas melhor do que isso é ter uma vida de relacionamento, é ter uma vida de comunhão, é ter uma vida íntegra na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não precisa a gente ficar preocupado com o que vai conquistar. Isso é bom, precisamos viver, mas que isso não seja a motivação do nosso coração, que isso não seja a motivação da nossa oração, que isso não seja a motivação de estar ali orando. Às vezes a gente dobra o joelho para orar ao Senhor: Pai, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Que oração é essa? É barganha? Me dê que eu vou para a igreja, me dê que eu faço jejum, me dê que eu leio a Bíblia. Não é esse tipo de relacionamento que Ele quer. Ele não quer que a gente olhe só para o que Ele tem para nos dar. Ele quer que a gente olhe para Ele, Ele quer que a gente sinta a presença dEle na nossa vida. Já pensou? Eu tenho meus filhos, toda hora Samuel chegar a mim: mamãe, me dê isso. Pronto, a primeira vez. Mamãe, me dê aquilo. Toda hora Samuel só pedindo. Não falo Gabriel, né, porque já é um homem, glória a Deus. Mas toda hora pedindo. Vai chegar a hora que eu vou dizer: ah, não vou dar mais. Ainda que ele seja uma criança. Ou Samuel só vem a mim para me pedir. Imagine como é que a gente pode se colocar dessa exigente de Deus. Muitas vezes dobramos o joelho, pedimos e nem esperamos Deus ouvir. Esperando nem Deus falar no nosso coração, porque nós ouvimos no nosso coração, simplesmente já pediu e levantou. Muitas vezes a gente ora, não é pedindo, talvez até não bens materiais. Senhor, guarda a minha vida, obrigada, envia teus anjos, daqui a pouco eu dou a mim, levanta. Não ouve a voz de Deus, não agradece a Deus pela noite, não agradece a Deus pelo dia, não agradece a Deus por ter
ter suprido as nossas necessidades. Ah, mas hoje na minha casa não teve, talvez não tenha tido um alimento, uma abundância, não sei, um lanche da tarde, não sei o que foi que não teve. Mas obrigada, Senhor, por isso também, porque eu já passei por escassez, eu já passei dificuldade, e eu sei o que é isso. Então, temos que agradecer ao Senhor por tudo, temos que glorificar a Deus por tudo, até quando não tem, porque é na prova que é extraído o melhor de nós. É no deserto que a gente busca. Quando a gente está no deserto, porque a gente não está buscando ao Senhor. Ele diz: vou tirar isso para me buscar mais, vou permitir essa prova para poder minha filha se chegar a mim. Muitas vezes é isso que acontece. Então, meus irmãos, eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós aqui devemos olhar por Deus, que já nos entregou o melhor dele, que foi a vida por nós. Que devemos estar presos a tudo que vem depois, mas que devemos olhar verdadeiramente o principal, que é a glória, porque tudo vai ficar, tudo vai perecer. Só que vai subir nossos corpos, né, transformados. E verdadeiramente hoje eu vivo e oro para esse grande dia. Mas hoje eu também confesso que eu não consigo ainda orar e dizer assim: Maranata, hora Virgem Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho familiares que ainda não conhecem o Senhor. Claro, eu sou obediente ao Senhor. Se Ele vier agora, amém, glória a Deus, Ele vem subir. Mas eu não consigo orar dizendo: Senhor, vem. E eu imagino assim que muitas vezes o Senhor, Ele permite que cada família de cristãos tenha algumas pessoas que não sejam. Porque se fosse todos os cristãos, todos os seus familiares fossem cristãos, a gente ia fazer essa oração todo dia. Vem logo, Jesus, vem logo, vem buscar a sua igreja. A gente ia estar preocupado com os que estão aí fora perdidos. Então hoje eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue guardando a vida de cada um de vocês, que o Senhor ministre o coração de vocês e que verdadeiramente vocês sejam uma bênção no Senhor. E que cada um aqui, em nome de Jesus, tenha uma experiência extraordinária com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.